A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, meus queridos, estamos aqui na Rádio Manaim, no Chamados para Servir, esse quadro que eu amo demais fazer esse quadro, porque a gente fica sabendo de coisas assim maravilhosas que Deus fez anos atrás, décadas atrás, meses atrás, enfim, aquilo que Deus fez, atraindo a pessoa, né? Atraindo a atenção de Deus, chamando a atenção de Deus. Eu gosto muito disso. E nessa manhã estamos aqui com a irmã Leonice Rocha, ela que é doutora na área da educação, e a Janaína Zumac, que todo mundo conhece. Ela é musicoterapeuta, ela faz um trabalho maravilhoso com as crianças, né? Ela tem um dom de ensinar. Esses dias até eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou aprender também. Não tem jeito, eu vou aprender. Vou largar a bateria de volta para lá, mas... Irmã Leonice Rocha, alegria tê-la conosco aqui nessa manhã, aqui no Chamados para Servir. Seja muito bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu estou, me sinto honrada, né, por estar aqui neste programa, onde é uma oportunidade da gente relembrar, né, o nosso chamado, o chamado para esta obra grandiosa que o Senhor a cada dia fala conosco, nos dá promessas de bênçãos, e nós temos visto sendo cumpridas em nossas vidas. E a irmã Janaína Zumac, que todo mundo já conhece, a irmã está ali sempre dando aulas. Eu fico assim, a gente anda muito, né? E nos lugares onde eu vou, embaixo de São Francisco, Mantena, Valadares, enfim, onde a gente anda, as pessoas sempre falam, né? Olha como é que ela ensina bem, né? Ela tem um dom de ensinar, aprendo rapidinho, as crianças gostam. E a senhora que é musicoterapeuta, e nós vamos falar um pouquinho também sobre esse seu chamado, né? Como começou, já começou na igreja, não começou na igreja, como é que foi, enfim, daqui a pouquinho nós queremos saber tudo. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor a todos, nossos ouvintes, também aqui pastores, irmãos. Realmente é uma alegria poder estar aqui, ser um presente do Senhor, né? Primeiramente nós estarmos podendo ser participantes dessa obra maravilhosa. E realmente o Senhor assim vai, mesmo a gente não tendo tanta, na tenra idade, ciência, mas o Senhor já tem tudo preparado para a nossa vida. Amém. É Ele que nos dá o talento, é Ele que nos dá o dom. Então, como o irmão comentou, né? Como que ela tem o dom? Eu mesmo não. É vindo do Senhor. E é uma alegria estar aqui, irmãos. A irmã me fez lembrar do Salmo 139, quando fala assim, quando você era ainda algo informe, um embrião. Isso. Eu já sabia os seus dias nessa terra, o seu nome, o seu CPF, o que você iria fazer. Ele sabe tudo, né? Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E o pastor João Carlos Braga, dispensa comentários também, está aqui conosco. Eu entrei de férias, ele também entrou de férias. Mas estamos de volta, né, pastor? Paz do Senhor. Paz do Senhor, é verdade, rapaz. Você entrou de férias, a gente aproveita e entra junto, né? Mas assim, você falou de como você gosta de fazer o programa, né? Os Chamados para Servir, eles nos mostra muito a onisciência de Deus. Verdade. Né? Quando a gente nem imaginava, nem Janaína, nem Leonice imaginavam, talvez, que iriam estar trabalhando nesse serviço tão importante, com crianças, com pessoas especiais e tudo mais. Deus já sabia disso há muito tempo. É verdade. E como você falou, né? As duas ainda estavam lá no ventre das mães, e o Senhor já dizendo assim, vocês vão cuidar de crianças que são especiais para mim, e vou dar um dom para vocês. E deu a elas. Então eu gosto muito desse programa, quando a gente vê como é que Deus já na sua presciência, já tinha alguém sendo preparado por ele para o trabalho. Aí a gente vê bem a onisciência de Deus. E aí eu lembro, mais uma vez, do pastor João Carlos Braga, onde ele não lembra o ano, mas o Senhor revelou a ele que ele iria pregar para o mundo inteiro. E aí passaram-se os anos, e um belo dia
Tá o pastor João Carlos Braga aqui na Rádio Manaim, É pregando para 186 países. É verdade, Não é verdade. Ali se cumpriu. Eu nem tinha pensado, eu tinha esquecido da visão. A minha filha lá em casa que falou assim: pai, você lembra da visão que você pregava em vários países? A visão se cumpriu. Eu falei, é mesmo? Ela é quando você está falando na Rádio Manaim. Tá vendo? Vários países estão ouvindo ao mesmo tempo e cheguei até a reencontrar uma irmã que era da igreja de Vila Isabel. Eu e minha esposa fomos até lanchar com ela. Ela escrevendo para nós assim: pastor, estou aqui na Alemanha escutando o senhor. Olha que coisa Né? gloriosa. E aí depois ela veio morar aqui em Vitória e marcou e fomos tomar um café, eu, minha esposa, ela e a irmã dela, por causa da Rádio Manaim. A Rádio Manaim faz isso, liga o mundo inteiro num ponto só. Né? Olha que coisa maravilhosa. E o pastor Eduardo Míquel, quero agradecer a disponibilidade do pastor, que chegou de viagem com a família. 3, 4 horas da manhã, né, pastor? Não, cheguei meia-noite. Meia-noite e meia, né? Ótimo. Então chegou mais cedo. Mas mesmo assim, o cansaço da viagem e está conosco aqui, né? Já participando aqui do quadro. Obrigado, pastor, por esse amor pela obra, essa disponibilidade para a obra. E lembrando que conste, ele é baterista, viu, gente? Pastor. Amém. Obrigado, Kleber. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E eu acho que assim, nessa introdução aqui, você citou o Salmo 139. Eu queria ler o versículo, Kleber. Por favor. Se você me permitir, que eu acho que assim, foi muito propício para esse momento do chamado, né? Que Deus nos conhece muito antes dos nossos planos. Ele tem planos para nós antes de nós fazermos os nossos, né? E o texto, Salmo 139, 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Está tudo escrito no livro, está tudo registrado, né? O chamado de cada um de nós já estava determinado por Deus e nós fizemos uma escolha de andar nesse caminho. E a promessa, né, como o Kleber falou do dom ali com o pastor João, se cumpre no tempo de Deus. Glória a Deus. E ainda, lembrando aqui, eu gosto muito desse texto, é Jeremias 29:11. O Senhor diz assim: porque eu bem sei, é o Senhor que diz, né? Eu bem sei os pensamentos. E aqui no hebraico, pensamentos aqui é propósito, planos. Eu é que sei o propósito, o plano que penso de vós, diz o Senhor. Ele sabe tudo, né? Aleluia. Bom, para a gente começar então, deixa eu chamar aqui a irmã Leonice Rocha. Irmã, como a senhora entrou nessa área? Na área de acessibilidade. Né? A irmã sempre nasceu em berço evangélico, sempre foi evangélica ou não? Não. Eu era religiosa, participava, era bastante religiosa desde pequena. E hoje eu até entendo o chamado do Senhor. Desde pequena ainda, eu acompanhava umas senhoras assim velhinhas, fazendo visitas para os doentes, acamados. Eu nunca esqueço, né, dessa minha disposição de estar ali, orando com as pessoas. E principalmente, eu já fazia esse trabalho desde criança. Eu me lembro de uma senhora já velhinha, adoentada, e eu pedi a minha mãe e fui para a casa dessa senhora e ali encontrei ela acamada e ali eu fui, lavei a louça para ela. Eu tinha uns 9 anos de idade, bastante tempo, né? E ali eu lavei a louça, arrumava a casa para ela, gostava de uns pintinhos que ela tinha no quintal, até que ela me deu um. Então, desde criança, eu sempre tive essa disposição de cuidar. E quando eu fui pela primeira vez na igreja, foi até na igreja de Vila Velha 1, eu tive uma experiência marcante realmente, porque quando eu me ajoelhei, o banco, eu bati com a coxa no banco e ficou uma mancha na hora. E a palavra que o Senhor deu, que eu nunca tinha lido a palavra na revelação, foi quando o anjo tocou Jacó na coxa, né? Que Jacó saiu mancando. E foi mais ou menos, a mancha ficou, as pessoas me perguntavam o que é isso? E como eu era do lar todos religiosos, eu passei um tempo sem falar, porque senão eu talvez tivesse uma dificuldade, uma luta maior. Entendi. Me batizei também, assim, um pouco escondida, né, da família.
Então, todo foi um chamado do Senhor. E quando eu fui para a igreja, eu queria servir a Deus. A minha vontade era servir a Deus, mesmo sem saber do projeto. E quando eu soube do projeto de salvação, eu chorava muito. Porque eu pensava assim, meu Deus, porque até hoje, né? Eu nunca soube, mas foi o momento. E tudo na minha vida, depois desse chamado, né? Que eu não imaginava que existia uma obra como esta. Pela primeira vez, quando eu entrei na igreja, eu vi anjos subindo e descendo. E as experiências que eu tive, quando eu fui usada com dons espirituais, o Senhor sempre moldando a minha vida. E a gente sempre se colocando como meu servo, né, na presença do Senhor, e o Senhor ali fazendo a obra dele. Então, hoje eu já estou com uma idade avançada, mas o Senhor continua realizando a obra. Eu fui chamada para ser voluntária no Manaim, trabalhei na Copa dos Pastores ali, trabalhei durante os 20 anos ali. Esse meu chamado na Copa também foi um sonho que o Senhor deu. E eu fui ali trabalhando, e foi justamente ali na Copa em que eu recebi o chamado do Senhor para trabalhar na acessibilidade, né? E aí, olha, você vai secretariar o trabalho de acessibilidade. Eu sabia que existia o trabalho de Libras, o trabalho... mas não a acessibilidade na abrangência que nós temos hoje. E eu até pensei, meu Deus, eu não sei Libras. Mas ali na Copa também a gente está ali para atender aquele local ali reservado. É para as necessidades mesmo, para os pastores que ministram aulas e também para cadeirantes, pessoas idosas. Então ali a gente tem todo aquele cuidado com aquelas pessoas. E eu imaginei, talvez o Senhor queira essa minha experiência, né? Aqui, enfim, o que o Senhor chama, que a gente só recebe como bênção. E aí eu fiquei com essa função de secretariar o trabalho de acessibilidade, e eu até então só tenho tido muitas experiências. Até mesmo os meus estudos, tudo que eu faço, o Senhor conduz, né? Como todo servo que está ali na presença do Senhor. E glória a Deus, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. Quando começou o trabalho de acessibilidade com essa abrangência, com essas outras áreas, tudo foi muito novo, mas o que é muito interessante é a disponibilidade dos servos que o Senhor tem levantado nesta hora para fazer esse trabalho de acessibilidade. Nós não fazemos ideia, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas em todos os estados, fora do país. Pessoas que profissionais, que têm seus afazeres, mas que estão ali, se dedicam. Olha, é acessibilidade, estou aqui. Irmã Leonice, e ligam e procuram se informar. Nós agora temos um site, né? Onde ali estão a organização de toda aquilo que a gente pode dar para que as pessoas que não têm tanto acesso como nós, aqui próximo ao presbitério, mas vão ali, acessam. E é assim, o trabalho de acessibilidade tem sido uma grande bênção. E a irmã Janaína, a irmã Janaína, para a gente abrir o leque aqui, como começou esse trabalho na sua vida, quando a irmã era uma jovem, era uma adolescente, esse sentimento de trabalhar com música, com louvor, isso já fazia parte da sua vida ou foi um pouco mais tarde? Você foi incentivada por alguém? Foi o próprio Senhor? Conta pra gente. Eu entendo que realmente, com certeza, foi o Senhor, né? Porque eu vim para esta obra na minha juventude, né? Eu estava antes na denominação, a presbiteriana, também era religioso, né? Antes, aí depois eu passei a estar na presbiteriana. E o meu chamado para essa obra foi algo maravilhoso. Eu estava passando uma dificuldade, contando aqui brevemente para os irmãos, familiar, e já tinha a escola de música. E eu comecei a trabalhar com meus 14 para 15 anos. Tínhamos a escola de música da família. Olha como que são o projeto do Senhor. E eu estava na presbiteriana,
já também lidava com crianças na escola bíblica. E na escola eu recebi um aluno, onde hoje ele é o meu esposo. Eu fui professora de teoria musical dele. E foi ele que me fez o convite. Ele viu que eu realmente não estava num momento assim, preocupante, né? Ele ficou ciente que esteve na secretaria e viu que eu estava realmente muito abatida, quebrantada. E ele lançou um convite. Você quer ir na minha igreja? Eu ouvi a voz do Senhor. E quando ele falou assim para mim, ouvi a voz do Senhor... Ali o Senhor me tocou. Eu falei, eu quero ir. E ele então me levou no culto. E quando eu cheguei no culto, eu estava muito, o Espírito Santo já tinha me visitado. Mas foi no final do culto, na entrega dos dons, que ali veio um dom na minha vida. Tudo que eu estava passando, num problema familiar, né, de saúde... E ali, então, foi entregue um dom. Uma jovem que entrou muito preocupada com o seu pai, da forma que está acontecendo. E aí, o que eu fiz? Olhei para ele e falei assim, por que você contou tudo da minha vida para esse pastor? Aí ele falou, não, eu não contei. Isso chama dons espirituais. Eu não conhecia o que era dons espirituais, né? Vindo da tradição da presbiteriana. E aí eu, quebrantada, fui saindo. Quando eu estava no portão, que assistência, realmente eu me entristeci na hora. Falei, não, você contou sim. Você contou. Quando eu estava saindo, um diácono veio até no portão mesmo, estava falando assim, você gostaria de uma oração? Eu retornei e falei, eu gostaria sim. Aí me ajoelhei ali, veio os diáconos, assistência ao ministério. E o Senhor falou profundamente no meu coração. E ali, então, foi um selo do Senhor. Ali foi a minha conversão. Eu fiquei tão feliz que eu entrei em contato com o meu pastor, né? Que eu estava na presbiteriana e disse assim, pastor Honório, eu preciso de conversar com o senhor. E na presbiteriana tem a tradição de você marcar um horário, ir no gabinete. Pois na segunda-feira ele tinha marcado, ele me levou no culto no sábado. No domingo eu já entrei em contato, falei, pastor, preciso que seja amanhã. Às 3h marcou e eu estive lá. E quando eu entrei, eu falei assim, pastor, eu vim dizer ao Senhor que eu ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Ele falou comigo. E, pastor, eu quero dizer que eu gosto muito de estar aqui, mas eu preciso obedecer, porque ele me disse que ali era o meu lugar. E aí ele falou para mim assim, eu até me surpreendi. Ele falou assim, olha minha filha, se Deus falou com você e você está para obedecer, eu conheço a sua dedicação, Janaína. Você vai. E eu fui. E eu, então, assim, fiquei maravilhada com tudo que o Senhor ali foi revelando a mim. E foi tudo muito rápido. Depois em pouco tempo eu já me batizei. Batizei em 1995. Jovenzinha ali. E aí, no meu batismo, o Senhor já me fez o chamado para professora. E eu tinha uma alegria muito grande de estar nos seminários. E assim, uma serva do Senhor que muito me inspirou, que eu anotava, naquela época não tinha no Manaim lugar marcado, né? Então eu já sentava, chegava cedo para ficar lá na frente. Foi a nossa querida irmã Sara Gueiros, né? Então todas as aulas eu ali anotava e comecei a ser professora, me coloquei voluntária, já começava a parte de instrumentos na igreja, eu dedicando, depois veio os outros chamados ali, professora, grupo de intercessão. E quando eu estive na minha primeira igreja, onde nosso querido pastor João aqui está com o ministério agora ali em Glória a Deus, Glória em Glória 2, é verdade, Glória a Deus também, aleluia. Fiquei 20 anos na Glória. E ali, então, quando eu cheguei ali, já tinha criança do grupo de acessibilidade. E eu sempre voltada. Mas eu já comecei a trabalhar, como eu estava dizendo, com 15 anos. Meu primeiro aluno foi uma criança deficiente. Na minha escola, né, ali pequenininha, escola de música, minha e da minha mãe. A minha mãe chegou um dia para mim e falou assim, Janaína, estava com 14 anos, eu preciso da sua ajuda. Nós temos
2 vidas enfermas em casa, seu pai, sua irmã, e você precisa de me ajudar. Mas, minha filha, eu vejo que você vai dar aula diferente da mamãe. Foi isso que ela me falou. Você vê como o senhor vai preparando as coisas. Então, no novo ano ali, entrou essa adolescente cadeirante, não verbal, não mexia os dedinhos, pouco movimento da boca, salivava, né, com deficiência intelectual. E a minha mãe falou assim: Janaína, seu primeiro aluno, eu acho que chegou. Olha, né, minha mãe ele também já estava, eu acho que chegou. Mas, minha filha, eu creio, dá uma olhadinha lá na secretaria, que não vai dar. Quando eu olhei, falei: mãe, vai dar. Deus vai me capacitar. E ali foi meu primeiro aluno. Então eu vi que ali já estava a mão do Senhor. E olha que, né, eu nunca podia imaginar que eu estaria participando no grupo de acessibilidade da igreja. E aí começou. Quando foi em 2000, em Glória 2, né? Tinha criança com deficiência, mas não tinha o trabalho ainda, né? Porque nós estamos, né, no meu chamado, eu entendo mais, que sei que tem a área da Libra, a área dos surdos cegos, mas é mais no transtorno do neurodesenvolvimento, né? Crianças com TEA, autismo, síndrome de Down. E aí eu sempre estava levando essa criança ali em Glória 2 a estar tocando instrumento. E eu percebi que as professoras já me olhavam assim: Ô, Janaína, você vai colocar ele também? Eu falei: vamos, a gente pega na mãozinha, ajuda ele a tocar. E sempre, então, na preocupação de estar com ele ali no contexto da igreja. Se era visita, eu sempre queria que ele fosse também. Se tivesse ali nos ensaios. E quando foi em 2015... nós fomos para a igreja de Praia da Costa 3, ali em Moby Dick. Quando eu cheguei na igreja, ali estava no pátio, na escola bíblica dominical, 5 crianças com deficiência. E eu senti na hora que alguma coisa nós precisávamos fazer. E então ali eu comentei com as professoras que estavam ali, falei: vamos orar. E uma bênção, né? Estar podendo congregar ali em Praia da Costa 3, onde também está a irmã Sara Gueiros. Eu cheguei e falei: irmã Sara, olha no pátio, eu estou preocupada. E ela falou: é a minha preocupação, Janaína. Vamos orar. Então, junto com a irmã Sara, levamos ao conhecimento do ministério. Pastor Marcelo, e o pastor Marcelo disse a mesma coisa. É também a nossa preocupação. Vamos orar. Então, ali nós começamos a orar, buscar o Senhor de como nós íamos fazer para que essas crianças pudessem estar, né, entrando na escola bíblica dominical, alimentando da palavra do Senhor. Vimos as aflições dos pais em muitas vezes não poder estar dentro do templo. E ali começamos, então, aos poucos, identificar a necessidade em particular de cada um e ingressando. E foi através do louvor que muitas crianças entraram para estar, né, dentro das classes. E precisamos também ali adaptar uma sala no início, vamos dizer, uma classe específica, porque ainda não estava no momento deles conseguirem estar na sala. Então, isso que é maravilhoso, né? O Espírito Santo trabalhar nos nossos corações para a gente ver a necessidade em particular de cada um. Então, foi 2016, 2015 que o trabalho de acessibilidade já na direção do transtorno do neurodesenvolvimento para as crianças autistas, que foi consolidando. E a bênção que neste mesmo ano o Senhor também levantou servos em vários outros estados, no Rio de Janeiro, em Minas, com as mesmas necessidades, e o trabalho então foi despontando. E assim, nós fomos tendo reuniões, tivemos reuniões no presbitério com o pastor Gedeuti, que foi estruturando o trabalho. Pastor João, pastor Míquel, por favor. Não, Leonice, eu queria te perguntar com relação a... Você tem uma formação profissional também ligada com o ensino, né? Essa questão toda. E como que o Senhor vai conduzindo isso, você ter a sua formação profissional e você chegar à Secretaria de Acessibilidade hoje? Como foi isso? Bem, como eu falei, toda a minha até formação mesmo, o Senhor conduziu. Eu, desde o início, quando começou o Instituto Bíblico,
eu também fui chamada para ajudar naquela organização do ensino à distância. Nesse período você já estava nessa atividade, nessa área profissional? Da educação. Isso. Então, era isso que eu ia falar. Eu trabalhei durante 15 anos na Escola da Magistratura. E na Escola da Magistratura, eu lidava com ensino, né? Os alunos que estudam ali, que terminam o direito e se preparam para o concurso da magistratura. Então, eu, embora trabalhando lá, nessa área, todo mundo falava assim, mas você está aqui, por que você não faz direito? Os meus filhos fizeram, né, a graduação em direito, mas não, eu gosto da área da educação, de ensinar. E aí, lá mesmo na escola, eu participei. Quando eu fui para o Instituto Bíblico, eu já tinha uma formação no ensino à distância, que eu também tenho formação no ensino à distância. E aí, nós organizamos, ajudamos na parte pedagógica, a construção do formato em ensino à distância. Dali, eu falei, bom, então eu vou aperfeiçoar mais nesta área. Então, à medida que o Senhor ia me levando, eu me aperfeiçoava. E quando eu fui chamada para acessibilidade, eu já tinha um mestrado na área de educação. Mas eu precisava fazer alguma coisa direcionada à acessibilidade. Então, esse doutorado que eu fiz, foi até uma experiência também muito boa que eu tive com o Senhor, quando eu consultei para fazer esse curso. Eu fiz com tecnologia assistiva para alunos com autismo, no autismo. Então, e também, nesse período, eu estava já terminando quando eu fui também para o DOD. Eu também passei 6 meses lá no DOD, né? Ajudando lá na direção. E isso foi me dando experiência. Interessante que lá mesmo eu tinha esse cuidado também com as crianças que tinham dificuldade do aprendizado, né? E o Senhor me deu muita experiência ali. Foram um pouco tempo que eu passei, mas de toda a minha experiência na área educacional, foi a experiência maior que eu tive ali na escola. Para nós vermos como que, eu falo assim, que as coisas, tudo que é do Senhor é diferente. Não há como a gente explicar. É direcionada pela eternidade. Então, aquela escola também, o Instituto DOD, ele é direcionado pela eternidade, lá da eternidade. Amém. Todas as vezes que eu entrava naquela escola, eu sentia a presença do anjo ali comigo, né? Conforme nós sabemos. E a escola, e ali também foi um aprendizado muito grande. Então, a área da educação na minha vida, que o Senhor projetou para mim, eu sei que o Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu fui chamada para servir, né? Então eu quero servir ao Senhor e o Senhor vai me direcionando. E glória a Deus, Ele tem me abençoado, me dado condições. E eu respondi, pastor. Respondeu sim. Tá bom. Janaína, a gente aprende na obra que nós o espiritual governa o material, né? Em tudo que nós estamos tratando aqui, isso assim, nas entrelinhas, a gente está toda hora reafirmando isso, né? E quando você percebeu isso no seu chamado, que não era um plano seu e que era o espiritual governando a sua vida para um chamado de Deus? Assim que eu ouvi a voz do Senhor, naquele dia que Ele me trouxe para essa obra, eu desejei muito servi-lo de todo o meu coração. Amém. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. E a gente sabe que quando a gente faz, Ele nos chama, nos escolhe, né? Mas quando você também toma a sua decisão de servir e de entregar a sua vida, você tem a alegria de fazer o que é agradável aos olhos dele. Do que de realmente estar vivendo o projeto que ele escreveu, né, para a sua vida. Então, ali, quando eu comecei a ter contato com as crianças, né, com crianças não só, mas com pessoas com deficiência na igreja, e que eu pude ver, como eu contei, que no primeiro aluno, que nessa época eu não era ainda musicoterapeuta, como para o senhor ver, eu não sabia nem o que era musicoterapia, mas
eu já Praticava. praticava. Por quê? Porque era a vontade do Senhor. É o dom que ele deu. Como eu comentei no início, né? Essa didática, sim, eu estudei, estive fazendo musicoterapia, fiz magistério, trabalhei com a pedagogia, mas a essência ali, o dom é do Senhor. Então, quando eu me entreguei ao Senhor para servi-lo de todo o meu coração, eu sempre procurei estar, em toda a minha limitação, atenta à voz ao Espírito. Para onde é que eu ia? E sempre pautada na palavra, na consulta à palavra, às vezes até mesmo o que é uma intimidade nossa com o Senhor. Vinha algum convite, olha, em relação de, tanto no trabalho pessoal quanto no Senhor. Não, primeiro eu vou ver se isso é da vontade do Senhor. Ouvir a voz. Ouvir a voz. Deixa eu ouvir a voz para saber se realmente o Senhor tem isso para mim. Então foi dessa forma, né? Sempre o espiritual primeiro, querendo agradar ao Senhor, não ao homem. E nunca estive preocupada. É assim, claro que nós precisamos da nossa vida profissional, nós precisamos, né, das nossas necessidades diárias que nós temos, construção do lar, veio família, veio filho, mas não estava, isso era segundo plano. Primeiro, deixa eu fazer o que é a vontade do Senhor no meu chamado, né? Então, servir primeiro o Senhor, até mesmo, né? Quando nós fazemos primeiro as coisas do Senhor, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém. Pastor João, o Kleber, posso fazer uma pergunta para o pastor João? Claro. É mais difícil agora, né, Kleber? Ele é pastor das perguntas difíceis. Mas, pastor João, quanto a irmã Janaína, a irmã estava falando aqui, eu estava pensando assim, né? Às vezes as pessoas acham que o chamado de Deus é como ele fez para Moisés. Um grande chamado. Um chamado que ele fez para Neemias. Um grande chamado. Só que às vezes as pessoas medem o tamanho do chamado. E Deus tem chamado. Isso. Ele não tem um chamadinho, nem um Isso. chamadão. Isso. Ele tem um chamado para cada um de nós. Né? Quando a Janaína falava, eu lembrei daquele texto, estava até procurando aqui lá em João, que você não me... O Senhor Jesus fala assim, né? Foste vós que me escolheste. Eu escolhi Eu a vos vós, escolhi a vós. né? Foi Ele que nos chamou, Ele que nos nomeou. Pastor João, existe diferença nos chamados? Não existe diferença nos chamados, porque tudo que vem de Deus é grandioso. Amém. Glória a Deus. Tá? Então a criação dele é grandiosa, Aleluia. a salvação dele é grandiosa, a redenção dele é grandiosa e o porvir vai ser grandioso. Existem chamados diferentes aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus todos são importantes. Você vai encontrar na Bíblia chamados como o de Moisés, né? Vá, porque você vai libertar o meu povo do Egito. Aos nossos olhos são palavras gigantescas. Exatamente. Gigantescas. Moisés chegou até a dizer misericórdia. Quase que usou essa palavra, né? Eu não consigo fazer isso. Quem sou eu? Eu não sei nem falar. Vou ter que falar com o homem mais importante do mundo, Gideão. que era Faraó. Gideão também. Eu sou menor. Gideão, a mesma coisa, né? E você vê chamados como, por exemplo, o de Matias. Matias foi aquele apóstolo que, para cumprimento da palavra do Senhor no livro dos Salmos, tomou o lugar do apóstolo Judas. Você não vai encontrar, primeiro, como que Matias foi chamado por Deus, porque foi uma consulta feita entre os apóstolos. Pedro disse, olha, no livro dos Salmos está escrito que outro tem que tomar o lugar dele. Então, vamos ver um que dentre nós esteja conosco desde o princípio. Acharam duas pessoas que estavam desde o princípio com os outros 11, lançaram sortes, consultaram ao Senhor e Matias foi aquele que foi escolhido. Você não vê nem descrito no livro de Atos quais foram as obras de Matias, mas em compensação você sabe que o nome dele vai estar numa das 12 portas de Jerusalém. Glória a Glória a Deus. Jesus. Então você vê, se você for comparar o chamado de Moisés e de Matias, né, parece que o de Moisés é muito mais grandioso, mas o nome que vai estar em Jerusalém é o de Matias e não de Moisés. Então a gente olha essas duas mulheres, né, uma já anteriormente, ainda fora da igreja, ainda fora da comunhão da igreja fiel, ali Deus já moldando para estar preocupada com alguém que precisasse de auxílio, que foi o caso daquela senhora, que ela ajudava, lavar louça.
No fundo, ela queria ganhar o animalzinho. Né? Já ajudava fora da obra. A outra dentro. Já estava dentro da igreja. E o Senhor vai e leva ela para conhecer o chamado de Deus, a voz do Senhor. Mas os dois chamados se encontram hoje. O mesmo Porque propósito. o mesmo propósito. Quando é feita uma reunião de acessibilidade, que várias igrejas estão pedindo, que várias áreas estão pedindo aqui no Espírito Santo, né? E a gente já foi a Cariacica, já fomos a Vitória, vários lugares aqui, as duas. Como foi o chamado de uma, como foi o chamado da outra. Cada um vai julgar. Não, o chamado de Janaína foi maior porque ela ouviu a voz do Senhor. Não, o chamado de Leonice foi maior porque lá novinha, com 9 anos, Deus já estava direcionando. Não importa qual o modo de chamar, mas a obra é grandiosa. O trabalho que está sendo feito por essas duas mulheres, né, está alcançando o mundo. O mundo, porque tem gente do Brasil inteiro que escreve para a Secretaria de Acessibilidade. E tem gente do Brasil inteiro que chama a Janaína para trabalhar em oficinas. Então você vê as duas sendo usadas em chamados diferentes, mas a obra ela é uma só. Amém. Glória a Deus. E para quem está ouvindo a gente e estará vendo ou está vendo pelo YouTube, o que é acessibilidade? Acessibilidade, esse nome do Senhor Deus para trazer acesso, facilitar o acesso. E o norte que o Senhor nos deu, a revelação que o Senhor nos deu é acesso ao quê? Acesso à palavra de Deus. Então, essas pessoas com deficiência, que muitas vezes precisam de ajuda no entendimento, não só do seu cotidiano, no seu desenvolvimento, no falar, ela vai escrever, ela vai ter o dia a dia dela, né, no desenvolvimento. Também o Senhor tem a preocupação do conhecimento dela da palavra de Deus. Então, esse nome, acessibilidade, é facilitar o acesso à palavra de Deus. Vocês então, são facilitadores. É isso. Então, nesse grande trabalho, começou a aula adaptadas, de uma linguagem mais simples, de compreensão. Temos o suporte, né, de imagens, né, assim que em alguns transtornos, as imagens é o reforço da sua fala. Né? Então, quando você mostra uma imagem para uma criança tendo um exemplo, a aula da igreja fiel, da presença do Senhor, a imagem ali, a forma, quando ela olha a imagem, ela associa. Então, por exemplo, quando a gente... muitos transtornos, eles têm dificuldade de entender o que é abstrato, mas o que é concreto é uma rápida compreensão. Então, quando nós na aula estamos falando assim, Jesus vai voltar e nós vamos para a eternidade com o Senhor. Para a criança no transtorno, a palavra eternidade é muito abstrato, é difícil, mas quando você diz Jesus vai voltar e nós vamos morar no céu com o Senhor Jesus. Quando você diz no céu, ele conhece o céu. Amém. Ele vê o céu e ele conhece o Senhor. As pessoas com deficiência, eu vou dizer assim, o acesso delas com o Espírito Santo é tão mais rápido que com o nosso. Porque ali os seus corações, muitas vezes, não há a maldade, não há o preconceito, não há sentimentos naturais, né? Vamos dizer assim, que muitas vezes nós, típicos, lutamos para nos, né, mas estarmos ali nos santificando, preocupando, e muitos deles não. Eles ali, a ligação, o Espírito Santo tem uma liberdade, vamos dizer, maior. Mas aí, no seu desenvolvimento, com todo o facilitar deste acesso, cada dia mais, nós temos ouvido e visto testemunhos tremendos de crianças do grupo de acessibilidade, participantes da escola bíblica, com entendimento do culto, participando do culto, muitas vezes não ainda verbal, mas tem a sua forma de glorificar o Senhor, consegue fazer sussurros na sua boquinha, mesmo a melodia do louvor, e nós temos vendo no contexto, sente desejo de levantar para glorificar, e da sua forma glorifica.
Glória a fica. Deus. E isso tem sido assim um grande testemunho para todos que têm nos visitado, pertencente ali do culto, de ver a operação maravilhosa do Senhor no meio dessas crianças. E o pastor João vai fazer uma pergunta agora, mas só para lembrar, a irmã Claudete, ela faz um trabalho maravilhoso também, né, com os nossos irmãos surdos, né? E ela me mandou uma mensagem para mim, falou: Kleber, eu estava conversando com um irmão que é surdo, e ele disse assim: fala com o Kleber, que quando eu tô orando, eu não consigo, as pessoas não me ouvem porque eu não tenho voz. Mas eu sei que Deus está me ouvindo porque eu tô clamando no coração, eu tô orando por ele. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Isso me deixou até comovido, emocionado talvez, mas comovido e feliz, porque você vê que apesar da deficiência dele, ele é atuante, ele faz parte do corpo. A fé está viva. A fé está viva. É isso mesmo. Que coisa linda. Me corrijam vocês se eu tiver errado. Mas então eu estou começando a perceber que a acessibilidade, ela dá acesso a essas pessoas com deficiência, à palavra de Deus, mas ela acaba dando acesso também aos pais dessas pessoas que não sabiam como levá-las ao Senhor, dá acesso às professoras que se dispõem a trabalhar com essas pessoas, com essas crianças que também não sabiam como levá-las a esse acesso, e aí toda uma secretaria e todo um trabalho que vai ajudar essas professoras a lidarem com essas crianças. É isso mesmo, Lenise? Quando os irmãos estavam falando, a acessibilidade, ela vai além do que aquilo que está aos nossos olhos, aquilo que a pessoa demonstra fisicamente, né? A acessibilidade, ela cuida dos transtornos, de todos os transtornos de comportamento, deficiência, às vezes intelectual, de compreensão. Eu digo o seguinte: eu, por exemplo, eu tive acessibilidade. Eu vim da religião, eu entendia a Bíblia na letra, não sabia o que era palavra revelada do Senhor falar comigo. Tanto quando o Senhor me chamou, que eu tive a visão, por muitas vezes, eu acordava de madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me despertava, e eu abria a palavra e queria: Senhor, fala comigo. E eu lia e relia e lia, até que o auxílio, a acessibilidade que os irmãos me deram na igreja, em compreensão de como que era, que eu orasse, que eu conversasse com o Senhor, porque eu entendia, era religiosa, entendia tudo na letra. E aí, quando eu tive aquele diálogo com o Senhor começou a falar comigo. Eu tive essa experiência. Rapidinho, dá para contar? Claro. No início, meus filhos eram pequenos e me perturbava muito, como toda criança. E eu estava com uma coisa assim, falando toda hora: me poupe, me poupe, me poupe, toda hora falando isso. E aí, um dia na igreja, iniciando, teve uma ceia. E eu já tinha consultado o Senhor, algo que eu queria fazer, meu coração queria fazer. E o Senhor me dava texto que eu não entendia. Aí naquela ceia, aproveitando todo aquele preparo, jejum e tudo, eu falei: bom, então é o momento de eu perguntar ao Senhor aqui na ceia. E durante a ceia eu abri: Senhor, aquele assunto, o Senhor permite? Na hora que eu abri, o Senhor, na palavra, falou assim: poupa-me. E aquilo foi como uma espada dentro de mim. É um sentimento de ouvir a voz do Senhor, aquilo que a gente não fala para ninguém. É a alma, me corta, é a espada que te penetra na sua alma. E o Senhor falou, falava comigo e fala, glória a Deus por isso. Fala boca a boca, o Senhor fala, porque são experiências maravilhosas que não estou falando uma língua diferente, estou falando de servos do Senhor, né? E graças a Deus é isso. Então a acessibilidade é isso. Eu era religiosa, não entendi, os irmãos me deram acessibilidade na igreja. Então é esse entendimento. Mas eu preciso ter formação, os irmãos que me deram acessibilidade
foram bastante idosos, alguns já partiram para o Senhor, mas a acessibilidade é isso, é você estar ali e o Espírito Santo, ele te conduz. Não é nada capacitação, não, é o Espírito Santo, ele é o maior dos Sim, professores. uma coisa de alguém que, na palavra, a irmã está falando, estou me lembrando aqui, de alguém que também era um facilitador de bênçãos. Eu comentei que o André é irmão de Pedro. Pedro. Por exemplo, ele levou o irmão dele até o Senhor Jesus. Ele levou, ele foi um facilitador. Amém. O Senhor estava no Sermão da Montanha, já estava tarde. Os discípulos falaram: Senhor, despede essa multidão que está ficando tarde, tem um monte de gente, como é que fazer? O Senhor falou: dá-lhe voz de comer. Quem achou o menino com 5 pães e 2 peixinhos foi André. Ele que levou o menino com 5 pães até o Senhor Jesus. Ele facilitou também. Ele foi um facilitador. Então, não só a palavra, o evangelho tinha Pedro, tinha Paulo, que eram, né, pregadores, Lucas, homens de Deus ali, pastor Timóteo, mas tinha um André, que era um facilitador, que muitas vezes nós não vemos. Glória Mas a ele Deus. tem uma função nobre, Isso. como o pastor João colocou aqui. Ô, Kleber, a menina de Naamã, a adolescente de verdade, Naamã, a serva. os 4 homens que Verdade. desceram paralíticos Isso, pelo telhado. Verdade. Então, voltando à pergunta que muito bem respondida pelo pastor João, olha que diferença. Moisés com a menina lá, A adolescente serva, lá né, de de Naamã. Naamã lá. Olha a diferença de chamado. Quem era aquela menina? Uma criada. Olha, se o senhor for lá Glória na a minha Deus. terra. Olha, É verdade. chamados. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Textos também que o Senhor tem nos dado para este trabalho é a passagem também, né, que tem que o eunuco fala: como poderia entender se ninguém me Felipe ensinar? Eunuco. Felipe Eunuco. Isso. Você vê que o Senhor deu toda a direção para Felipe, aonde ele ia passar. O momento que ele falar, e Felipe ali fez o quê? Ele se predispôs a obedecer ao Senhor e ir. Maravilha. E Deus. quando ele passou ali, que ele abordou o eunuco, ele estava lendo ali os livros de Isaías, não estava entendendo, e ele perguntou: entendes o que lês? E aí a resposta foi: como poderia entender se ninguém me ensinar? Se não tiver um facilitador. Isso, não tiver. Aleluia. Então Não ali é? é um exemplo, Verdade. né, de acessibilidade. É um texto que o Senhor tem nos dado e de levar as pessoas com deficiência à compreensão da palavra do Senhor. Porque o Senhor também tem mostrado, e fala isso na palavra, que não ficará nenhuma unha. E eles também vão estar atentos e entendendo Aleluia. o toque da Glória a trombeta Deus. para o arrebatamento. O pastor João comentou sobre família, né? Da acessibilidade da família. O Senhor tem despertado nesses últimos anos, né, depois da pandemia, uma atenção especial para a família. Porque a pessoa com deficiência, ela entra, ela está sendo ali alimentada, atendida, mas os pais, as famílias, eles vêm com as suas dores, né? Nós muitas vezes projetamos, né, o nosso filho, já até colocamos, né, fazemos planejamento, o casal faz planejamento, busca, e muitos diagnósticos não é fácil de ouvir, não é fácil, né? Mas nós sabemos que tudo o Senhor tem um propósito e um projeto. Ele realmente coloca a força do Espírito Santo nessa família, neste casal, porque a criança com deficiência é um grande presente do Senhor. Ele veio ali com um grande propósito, mas essas famílias também estão podendo estar no culto. Enquanto nós estamos ali na escola bíblica dominical, dando atenção aos filhos ou até mesmo no culto, esse pai também, essa mamãe, estão sentados no banco podendo ouvir da palavra, alimentar da palavra, ter um momento ali onde tem toda essa assistência dada pelo o grupo. Então tem muitas famílias, pastor João, que tem recebido grandes bênçãos em sentir mais fortalecida e que não estou sozinha. Há Glória a uma Deus. igreja, Isso mesmo. uma igreja onde eu posso contar, um povo onde o Senhor teve todo o carinho e a preocupação de lembrar do meu filho, né? Da minha filha, né? Essa pessoa com deficiência, ou um adulto ou um idoso, mas sabendo que o corpo, a igreja, está preparada para assistir essas pessoas. Glória a Eu Deus. recebi uma mensagem aqui da irmã Fátima, do grupo Orais Sem Cessar.
E ela está colocando aqui assim: que maravilha, pastor, de ver as experiências com o trabalho de acessibilidade. É uma grande bênção. Eu tenho aprendido muito e falo por experiência própria. Cada vida que chega na igreja eu já fico atenta, né? Somos os primeiros a ser beneficiados. Se nós formos, né, tentar descrever aqui os exemplos da Bíblia, né, que deram acessibilidade, a gente vai precisar mais ou menos de uns 8 meses. Né? Porque se você olhar, quem foi a primeira pessoa que trabalhou com acessibilidade? Jesus Cristo. Todos nós não tínhamos condições de chegar a Deus. Verdade. Todos nós estávamos deficientes. E ele, com a sua morte na cruz do Calvário, ele rasga o véu. O que a Bíblia diz assim? Pelo sangue de Jesus temos acesso ao Pai. Então ele foi o grande inovador. Ele abriu o novo caminho. Ele nos fez chegar mais próximos de Deus. E ele passa para nós essa responsabilidade. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos em todas as nações. O que a igreja faz é isso. Dar acesso a todas as pessoas a Deus. Então, se nós temos esse cuidado com uma pessoa que está dentro dos padrões, para nós evangelizarmos, convidar, como o Fabiano convidou Janaína para ir à igreja, por que não nos dedicarmos também àquelas pessoas que têm uma deficiência, para que elas tenham exatamente o mesmo acesso? Esse é o trabalho de acessibilidade. Né? A gente parar de pensar somente naquelas pessoas que estão dentro de um padrão de facilidade e aumentar essa visão, como Jesus tem essa visão, né? Como aquele paralítico que foi citado pelo pastor Eduardo, que foi levado pelos 4, né? E aí então Jesus passou isso para a igreja. O primeiro milagre da igreja é com acessibilidade. Pedro encontra um homem, Pedro e João encontram um homem na porta do templo que não andava. E eles vão, se aproximam dele e em nome de Jesus, não em nome deles. Não temos nada, nem prata, nem ouro. Nem Janaína tem nada, nem Leonice tem nada, nem os pastores aqui tem nada. Mas o que temos de dar? O que nós temos? Nós temos a palavra do Senhor Jesus chamando os homens para entrar no templo, chamando as pessoas para adorar a Deus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu. Ele, saltando, entrou no templo junto com eles. Esse é o chamado de vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Dá tempo ainda falar alguma 2 coisa? minutos. Tá, é rápido. A acessibilidade, a igreja, ela já, desde a fundação, ela já é um lugar de acessibilidade. Quando eu me converti, meu marido não era convertido ainda, e eu fui com 2 crianças pequenas. E eu me lembro a assistência que os irmãos deram às minhas crianças, aos meus filhos. E, maior ainda, o Espírito Santo, ele é o maior que pratica, lógico, a acessibilidade. Ele cuidou dos meus filhos, experiências maravilhosas e que somente o Espírito Santo pôde dar aos meus filhos, que hoje eles podem testemunhar de quantas coisas o Espírito Santo fez na nossa vida. Então a assistência, ela está constante. A acessibilidade, ela é constante na vida da igreja. Glória a Deus. Muito bem, são 9h38, passou rápido, 1 hora. Bem rapidinho. 1 hora, rapidinho, né? Nós conversamos aqui com muita alegria com as irmãs Leonice Rocha e a Janaína Zumac. Eu estava até olhando aqui no meu retorno, estava passando aqui o programa com as crianças aqui de louvor, estava aqui a irmã Janaína aqui do meu lado, aqui na tela. O Perfeito Louvor. Perfeito Louvor. Louvor. Passando aqui agora aqui. Bom, eu quero agradecer imensamente aqui a irmã Leonice. Obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite do pastor João aqui, que está conosco aqui na Rádio Manaim. É uma honra. E foi muito proveitosa essa entrevista. Já vejo aqui as mensagens chegando aqui dos irmãos, falando, poxa, eu não sabia disso, né? Eu acho que a informação, ela tem que chegar a essas pessoas. E como a irmã falou, nós somos os mais beneficiados. Glória a Deus. Né? Esse trabalho de facilitar, de dar esse acesso, né? E eu gostei da palavra do pastor João, o Senhor Jesus, né? Se não fosse por ele, nós também não teríamos acesso ao Pai. Aleluia. Então, a importância de você ser um facilitador para que essa palavra chegue às pessoas, né? Para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, a fazer parte do corpo, porque elas fazem parte do corpo. Aleluia. Obrigado, irmã, e por ter estado aqui, e
Foi uma grande experiência para mim também nessa manhã. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Obrigado, irmã Janaína Zumac, também por ter estado aqui, ter dado esse testemunho. Os irmãos aqui falaram, meu Deus, eu também me quebrantei aqui em casa ouvindo a irmã, e é de Deus, né? Glória a Deus. Elas podem mandar abraço pros filhos e pros netos Devem. Leonice. Mas agradeço muito também essa oportunidade, e é maravilhoso sabermos, né, que muitas vezes nós podemos não entender, né, toda a nossa trajetória, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Ele está cuidando de nós e tem esse chamado. Foi uma alegria poder estar aqui com os pastores, com os ouvintes também, e saber de que, né, como o pastor falou, nós realmente não somos nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Amém. Glória a Recebi uma Deus. mensagem aqui da irmã, falou assim, Kleber, eu estou me vendo nessas irmãs. Oh, Essas irmãs aleluia. são das minhas. Oh, Glória a glória a Deus. Deus! Isso. É dizer-nos, eis-nos aqui todo dia, e fica o convite para as nossas irmãs professoras, para ter esse olhar, como a irmã disse, olha, já estou vendo que eu sempre corro para dar assistência. Então é isso que o Senhor tem nos chamado para esta hora, né? Para a gente poder assistir essas pessoas que nós não falamos nunca sobre inclusão. Por quê? Porque todas as pessoas já estão inclusas que é no corpo, e nós somos uma igreja inclusiva. Aqueles que estão ouvindo podem estar procurando uma das nossas igrejas. Se você tem o seu filho, né, um parente com deficiência, você vai encontrar nas nossas igrejas o apoio do Senhor, do Espírito Santo, para estar te acolhendo. Obrigado por estar aqui. O irmão Eduardo, lá de Rio Comprido, ele é obreiro, instrumentista, ele toca gaita. Olha! Eduardo 30. Isso, ele disse assim, Kleber, o chamado para servir, o chamado está ligado à graça de Deus. E o Senhor Jesus está presente nesses chamados para servir que vocês fazem aí, através do sangue do Cordeiro. A pessoa passa de escravo do pecado para servo do Senhor. Mas não é só servo. Agora o servo faz parte da família do Senhor, né? O mesmo DNA de Cristo. Isso é maravilhoso. Maria foi chamada de agraciada não pelo sangue biológico, mas pelo precioso sangue de Jesus, assim como nós, assim como os senhores. Obrigado Graças pelos a senhores. Deus. Obrigado, Eduardo. Deus te abençoe, querido. Falei em Eduardo. Pastor Eduardo Níquel. Como diria a irmã, né? Eduardo Níquel. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, Kleber. Um ano passado eu conheci um pastor lá do Nordeste, e nós conversávamos sobre esse assunto de acessibilidade, um trabalho que ele está fazendo na igreja dele. E assim, ele bem mais avançado do que eu no tema, e ele foi me contando algumas experiências, eu fiquei assim, maravilhado, né? E isso, desde então, eu tenho estado muito atento a esse negócio. Agora, hoje, participar aqui, Kleber, para mim foi uma benção. Glória a Deus. Tá? Foi muito bom ouvir isso aqui. Eu estou aqui muito mais como ouvinte do que como um pastor participante aqui. Eu me senti assim, lá em casa, ouvindo a Rádio Manaim aqui, só ouvindo, porque isso, de fato, é um trabalho muito nobre, né? Os testemunhos, né? Tanto que vocês relataram aqui, mas outros também que eu já ouvi, são maravilhosos daquilo que Deus faz. Tanto vou chamar aqui rapidinho, os facilitadores, né? Como também as pessoas que são alcançadas por esse trabalho. É igual eu falo a visita, né? A gente vai visitar uma pessoa, um necessitado, a gente vai lá, a gente recebe a nossa bênção também. Eu acho que o trabalho de vocês é muito isso também. Vocês facilitam, vocês ajudam, vocês apoiam, e em troca a bênção do Senhor que enriquece, né? E não acrescenta dores, né? Então, agradeço, Kleber, a oportunidade de estar aqui, ao Senhor, mas a você pelo convite também, e a todos aqui por terem me ensinado um pouco mais sobre o assunto. A irmã Juliana, eu nunca sei se é Peçanha, Resende, se é Resende Peçanha. É a Juliana. Juliana. Né? Filha da irmã Juraci. Pronto, tá resolvido. Isso. Ela disse, Kleber, manda um abraço pra Nice. Nice deve ser a Leonice. E pra Janaína. Elas são bênçãos do Senhor. Tá ouvindo a gente lá? Amém. Muito Então, obrigada, Deus. minha irmã. Para você Obrigada. é a nossa querida irmã Juliana. Amém. Pastor João Carlos Braga, obrigado.
também ter estado aqui conosco, né? E ter facilitado esse contato com as irmãs. E ter trazido as irmãs aqui. Obrigado, pastor. Paz, Senhor. Eu fiz questão, fui convidado por elas, né? Eu acompanho elas nas reuniões que nós temos feito, em alguns manaíns, em algumas igrejas também, divulgando o trabalho, divulgando a secretaria, tirando dúvidas das pessoas. Eu fui convidado por elas para estar junto com elas e a gente tem dado essa rodada em vários lugares. São muitas dúvidas que aparecem, mas você vê principalmente o brilho no olhar de pessoas. É muito comum que pessoas que estejam nas reuniões não sejam nem professoras, mas sejam pais de crianças que precisam de ajuda. E a gente vê isso, depois as pessoas já, tipo assim, há uma esperança, estão olhando por mim também, né? E é isso que nós temos feito, né? Só abrir um parênteses aqui, o marido da Janaína também é baterista. É verdade, gente. Que maravilha. Pastor Eduardo é baterista, Kleber é baterista, só faltou o Meu Fabiano. esposo Fabiano, baterista também. É gente boa, Gente gostei. boa. Gente boa. Gente da melhor qualidade. Mas ele foi lá chamar ela pra... Que maravilha. Amém. Deus. A Juliana Kleber é Resende Peçanha. Pronto, não Isso, vou esquecer mais. Resende Peçanha. E ela disse assim, fui criança na igreja... Ih, agora ela entregou a idade de vocês. A Juliana disse assim, fui criança na igreja de Glória a Deus junto com o Fabiano, Verdade. esposa da Janaína. E sou da igreja da Nice. E amo a Milena, que é filha dela. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Sim. Então, inclusive o pastor tinha falado, a Milena, são os presentes, o presente que o Senhor nos dá, né, nossos filhos. E agora tem os netos também, João Pedro, Que maravilha. Daniel, Joaquim. Manda abraço pra todo mundo. O pastor tá aqui, ó. Por quê? Porque ele também tem os netinhos, ele tá doido pra mandar abraço. Pode mandar, pastor. É o Bernardo. Eu não tenho abraço não, mas também tem filho. Abraço pro Mateus. É a nossa alegria, né? A nossa Que família. maravilha, né? Daqui a Deus. 3 dias o Bernardo faz 1 ano. Passou Glória rapidinho, a né, pastor? Sábado, 1 Passou ano. rapidinho. isso Olha É de que beleza. esse comentário do Fabiano, hoje nós estamos fazendo 26 anos de Olha que casamento. Glória a Deus. Aleluia. Você vem nos chamados No pra servir. dia que eu vim no chamado para servir, aniversário de casamentos, Glória a Jesus por isso, 26 anos. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. E o Fabiano chamou a irmã Janaína para vir para a obra. Com né? certeza. Foi também os Me olhos do apresentou. chamado. Queridos, é ponto final no nosso Amém. Chamados para Servir de hoje. Agradecendo aqui a irmã Leonice, a Janaína, o pastor Eduardo e o pastor João Carlos Braga. E é você, nosso querido irmão, nossa querida irmã aqui no Brasil e no exterior. Lembrando que no próximo sábado teremos a reprise desse programa aqui na Rádio Manaim. Você vai poder acompanhar. E se você quiser, daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Aí você pode ver quantas vezes você quiser, enviar para os seus amigos, as pessoas, tá? Para que elas possam entender um pouquinho sobre o que é acessibilidade, né? Que muitas vezes falta essa sensibilidade na gente de fazer o acesso, fazer com que a pessoa tenha acesso à palavra de Deus, tenha acesso ao louvor, tenha acesso a tocar um instrumento, tenha acesso a tantas coisas, na verdade. Então você pode ser um facilitador, um abençoador dessas pessoas. Tá bom? Então pensa nisso, ouça e veja novamente através do YouTube os chamados para servir desse dia. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.